Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao segundo módulo do curso de capacitação de voluntário da Defesa Civil 2021. Hoje a gente vai estar com um módulo geológico, né? Lembrando do desligarem aí o microfone, as câmeras. Outra lembrança é da lista de presença, né? Em determinado momento vamos disponibilizar um link lá no chat. Vocês vão clicar nesse link, vai abrir um formulário, vão responder nome e e-mail. Essa lista de presença é para efeito do certificado do curso, né? Então vamos lá, aqui do meu lado está a geóloga Karine, né? Ela vai apresentar hoje, tem muita experiência no assunto. Boa noite a todos, meu nome é Karine, trabalho aqui na Prefeitura de Vitória já há 10 anos e meio. Antes disso trabalhei na Prefeitura de São Paulo, também na Defesa Civil, mais 10 anos lá. E aqui eu sou responsável por fazer o mapeamento, monitoramento das áreas de risco, auxiliar a Defesa Civil nas vistorias de risco geológico e a Secretaria de Obras também. Hoje eu vim aqui passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, né? Então, sem mais delongas, eu vou desligar o meu vídeo aqui, vocês não se assustem, que a gente vai começar a apresentação. Vou compartilhar. Não compartilhou. Pode falar. Então, o que são as áreas de risco geológico e como elas se formam? Essa foto, eu coloquei ela para ilustrar bem, né, que as áreas de risco se formam porque as pessoas precisam morar em algum lugar, precisam ter suas casas, né, e morar em algum lugar. Nas áreas planas já está tudo ocupado, então elas começam a ocupar as encostas, né? Só que essa ocupação é feita de forma irregular e as pessoas vão construindo as moradias e tal, e aí quando chega o período de chuva, né, como a casa não foi construída com segurança, não adianta amarrar a casa no poste, né, que ela vai cair. É uma brincadeira aqui para a gente começar a falar um pouquinho de coisa séria, né? E para a gente determinar se a área é de risco geológico, a gente precisa levar em conta dois fatores. Primeiro é o meio físico, né, o tipo de solo, a inclinação do talude, né, por relevo, e o tipo de ocupação. Moradias de madeira, elas são mais vulneráveis. As de alvenaria, elas são menos vulneráveis. Só que essa fotinho aí ilustra mais um pouquinho para vocês entenderem. Ó. Tem as pedras ali no alto do morro, né, que é o risco. A ameaça está na inclinação aí desse talude, desse barranco, né? E a vulnerabilidade são as casinhas ali embaixo que estão muito próximas. Então, se essa pedra rolar, vai afetar a casa. Nesse caso, é indiferente se a casa é de madeira ou de alvenaria, com esse tamanhão todo de pedra, ela vai ser atingida, pode ser destruída. Então, como as áreas de risco se formam? A gente ocupa, né, os morros, porque a gente precisa morar em algum lugar, né? O Brasil é um país tropical, então tem um intenso intemperismo aí, que é o sol, a chuva, né? E aí a gente vai lá, ocupa, né, corta o talude, né, o barranco, para fazer as nossas construções. Esse talude fica mais suscetível, né, a processos erosivos, a escorregamentos de solo, né, vai descalçando os blocos, né, as pedras que movimentam e aí geram as áreas de risco que podem afetar as nossas moradias. O desmatamento também é uma coisa muito relevante, né? Porque se a gente tira a cobertura vegetal das encostas, dos morros, a gente também deixa o solo exposto e com isso mais suscetível, né, nos períodos de chuva. Por quê? Tira a vegetação. Muitas vezes, eu já fiz várias vistorias aqui em Vitória,
onde as pessoas constroem as moradias na drenagem natural, né, nos morros. Então, assim, toda chuva, aquela moradia é afetada, né? Vem a chuva e temos os escorregamentos. Aqui uma fotinho, né, para ilustrar de novo o que eu acabei de falar. Ó, nós teríamos a área de cobertura vegetal, cortaram, né, desmataram para poder fazer as construções aí. Veio a chuva e as casinhas que já estavam lá embaixo foram afetadas. A gente tem um monte de tipos de risco geológico, mas nessa apresentação eu vou falar basicamente, né, dos escorregamentos, né, deslizamento de solo, queda, rolamento de blocos, que é o que acontece aqui em Vitória. Aqui a gente não tem vulcão, a gente não tem alagamentos, assim, tem o alagamento na hora da chuva, mas não solapamento de margem de córrego. Então, assim, nosso ponto forte são os deslizamentos e a queda do rolamento de blocos. Então, os deslizamentos de solo. Olha, esse pontilhadinho aí mostra até embaixo como é que era o barranco, né, o nosso talude aí. Aí a gente corta para poder fazer as construções, né? A gente chama de talude de corte. Essa terra que a gente tirou daí, via de regra, a gente joga para baixo. Só que aí outra pessoa vem e constrói embaixo naquele aterro, né? Aquele talude artificial. E aí, olha, vamos ver o que pode acontecer nessa outra foto. Nós temos as casinhas, né? Vários cortezinhos aí no talude para construir. Chove, né? O corte foi feito de forma errada, né? Muito íngreme, desliza e pode soterrar a moradia. E para quem construiu naquela parte de aterro, né, que é aquele solo lançado, ele pode ruir também e levar a casa. É o que acontece aí embaixo na foto. A gente tem, nas nossas rodovias, a gente tem muito corte de talude, o talude artificial e tal. Só que quando a gente faz esses cortes, a gente tem que pensar bastante, né? Tem que ter um acompanhamento para que isso não caia, né? Nas estradas, isso é planejado. Então, olha, a gente tem a área do talude natural, temos o talude de corte aí, o pontilhadinho está mostrando como é que era, né, esse talude, né, que foi cortado, embaixo o talude artificial, que é o aterro, mas a gente pode ver que tem drenagem, que ele foi feito escalonado, né, para diminuir a inclinação dele. Então a gente não pode fazer de qualquer jeito. A queda de blocos, a gente tem que levar em conta algumas coisas para a gente avaliar as quedas de blocos. Porque as rochas que nós temos aqui no nosso estado, principalmente aqui em Vitória, elas são suscetíveis a fraturas, né? Elas vão se individualizando, né? E gerando esses blocos com risco de queda. Isso é normal por conta do intemperismo nessas rochas daqui da nossa região. Eu vou mostrar mais fotos daqui da região, vocês vão compreender melhor. Então a gente tem que levar em conta que isso é uma coisa natural, que vai acontecer aqui. O que gera problema em uma área de risco? O homem vai lá, nós vamos lá para construir nossa moradia, cortamos, né, o barranco onde essas pedras estavam presas, né, e deixamos elas mais suscetíveis a cair. E a gente vai construir a nossa moradia bem pertinho, né? Então, se ela rolar, ela vai destruir a nossa moradia. Agora eu vou dar para vocês alguns exemplos, né, do que eu acabei de falar aqui em Vitória, porque a gente vendo fotos e de repente reconhecendo os locais onde a gente está mostrando, fica mais fácil, né? Eu gosto de ver bastante foto, então na minha apresentação
Tem foto aberta aqui, mas lembrando que são ilustrações. Nós temos outros inúmeros casos aqui em Vitória, mas se eu colocasse todos os lugares que eu já frequentei, que eu já fui, a gente ia ficar falando até amanhã. Esse de Joana d'Arc, a Sidneia já mostrou para vocês na apresentação dela, mas esse foi um deslizamento que me chocou bastante, porque essa primeira casinha aí a gente tinha interditado, aí voltamos, choveu muito, né, nós voltamos lá e já vimos que a outra casa, que era boa e tal, já estava também condenada. Pedimos para eles saírem da casa. Depois dessa casa boa ainda tinha uma outra casinha e uma outra casa mais acima. Aí o que acontece? No dia seguinte, isso foi de um dia para o outro, tá, gente? No dia seguinte nós chegamos lá, essas casas da primeira foto já tinham deslizado e a casinha que eu falei que tinha logo acima só tinha restado a porta. Então isso me impactou muito, né? E aí depois uma vista de baixo para cima, né, mostrando a quantidade de terra que desceu. Esse caso em Jucutuquara é uma coisa assim que exemplifica bastante o que eu estava falando, né, da intervenção humana. O morador dessa casinha, ele queria cortar esse barranco aí, esse talude, para aumentar a casa dele, na direção do muro aí em cima. E ele foi cavando, né, sem acompanhamento técnico, sem nada. Os blocos foram aparecendo, né, foram caindo na casa dele. Depois nós voltamos lá, ele estava quebrando alguns blocos e colocando, né, lá no fundo, dá para ver um monte de pedra quebradinha, que ele falou que ele ia fazer uma contenção ali, só que também da forma errada, não é assim que se faz uma contenção no talude. E aí o que aconteceu? Ele continuou escavando, danificou o muro dele, danificou o passeio, né, a calçada, e nós tivemos que interditar a rua. Então, assim, foi um transtorno danado para a população ali de Jucutuquara, da parte alta de Jucutuquara. Na Fonte Grande, nós fomos chamados aí para olhar essa pedra, aí nós orientamos o morador, né, que ele tinha que monitorar, porque estava começando uma erosão ali embaixo da pedra, se ela descesse, ela podia danificar a parede da casa dele, obstruir a entrada da casa dele, né, então que ele tinha que tentar fazer alguma coisa para minimizar o risco, né, alguma obra, né, ou remover essa pedra. E aí ele fez, só que também de novo aí, olha, da forma errada. Graças a Deus essa situação deu certo, acabou bem, ele conseguiu fazer o muro, né, e não danificou a escada. Vocês podem ver aí no cantinho à esquerda, né, que tem a escadaria de acesso ao morro, né, ele conseguiu tirar essa pedra, mas a gente fica muito preocupada quando a gente chega assim e vê que as pessoas estão fazendo essas intervenções sem os devidos acompanhamentos. O Gruta da Onça, a Sidneia também mostrou, né, essa ocorrência para vocês, mas eu quis falar dela porque era uma área de parque, então talude natural, né, o barranco não estava cortado nem nada. E por que desceu? Por que teve esse deslizamento tão grande aí? Tinha uma drenagem natural nesse local, e para cima aí da área do parque nós temos a ocupação lá do Forte São João. E aí o que aconteceu? Todas as moradias que faziam divisa com a área do parque pegaram a água servida delas, puxaram um caninho e jogaram para essa drenagem natural. Então, quer dizer, já tinha muita água descendo aí nesse barranco. Então, o solo já estava saturado, né?
O lixo também, eles estavam jogando tudo lá em cima. Então tinha muito lixo, muito lixo. Aí veio a chuva forte, aquele lixo deslizou, né? E junto foi levando pedra, árvore, tudo lá para baixo. Não foi um acidente pior, porque o restaurante já estava fechado. Fatores que agravam o risco. Já comecei a falar aqui para vocês já estão tendo uma noçãozinha, mas vamos lá, de novo. O lixo, né? Aqui eu coloquei uma foto de um córregozinho também, para vocês verem que a gente tem problema tanto na encosta quanto na margem de rio com relação ao lixo. Na margem de rio vai gerar os alagamentos, as inundações. Nas encostas pode soterrar as moradias. O que aconteceu em Caratuíra. Vou passar mais rapidinho que a Sidneia já contou esse caso para vocês. Mas dê uma olhada aí nessa foto para vocês verem esses pontinhos brancos, é tudo lixo. Muito lixo. Né? As águas servidas, né? A gente tem que prestar muita atenção. A gente acha que vai colocar um caninho ali e que vai jogar no barranco, que não vai ter problema, mas isso causa problema para a moradia de baixo e pode causar problema para a sua moradia também, porque vai descalçar a fundação da sua moradia e a sua moradia também pode ficar em risco, além do mau cheiro, de bicho, né, insetos, doenças. Os cortes irregulares no talude. Eu coloquei essa foto aqui para mostrar que não é só em áreas de ocupação irregulares que a gente pode ter problema. Aqui, Jardim Camburi e tal, o proprietário foi fazer o corte, já estava fazendo um muro, aí na lateral dá para ver que ele já estava fazendo um muro, só que veio a chuva, caiu tudo, ele não conseguiu fazer o escoramento de forma rápida, né? E o passeio, né? A calçada caiu, a rua ficou comprometida e tivemos que interditar. Essa situação mostra também o que eu falei lá no início. Vamos observar aí, nesse talude aí, a gente pode ver que tem umas pedrinhas aí no meio desse solo, né? Embaixo uma casinha de alvenaria, só que muito próxima ao corte desse talude, e em cima uma casinha de madeira, que a gente já falou que é mais vulnerável. Então, corte quase que de 90 graus, né, deixando esses blocos aí com risco de cair. Se essa pedra cai, vai danificar a parede da moradia de baixo, né? E a casinha de cima, se continuar com erosão, por ela ser mais vulnerável, ela também vai cair. As bananeiras, a gente fala muito de bananeira porque a bananeira ela retém muita água, né, em volta dela. O solo está sempre úmido onde tem bananeira. Então, para as encostas, a bananeira não é uma coisa boa de se plantar, porque quando vem a chuva, o solo já está encharcado e aí elas vão cair, porque elas vão pesar, vão cair e vão causar transtorno, quebrar os telhados, danificar alguma coisa, causar sujeira, né? E se elas estiverem perto de alguma pedra, né, algum bloco, isso pode descer junto e aí causar um acidente maior. Então, só para a gente recapitular rapidamente, umas diquinhas aqui. Vamos evitar os cortes verticalizados no talude. Quanto mais a 90 graus, quanto mais retinho você cortar, mais risco você vai ter para sua casa. Plante grama, capim nas encostas, não desmate. Entendeu? O desmatamento quando a gente tira toda a cobertura vegetal do solo, a gente deixa ele vulnerável. Aí vem a chuva e ele vai ser carreado, porque ele não tem nenhuma proteção. As canaletas, a gente sempre fala que é para colocar canaleta nos telhados, né? Principalmente nas casas que são construídas nas encostas,
Por quê? Se tem uma canaleta e ela está direcionando a água direitinho, ela não vai causar erosão perto da sua casa. Senão, o solo vai ficar sempre sendo erodido, né? E aí a sua casa pode ficar em risco. E depois que instalar as canaletas, a gente tem sempre que mantê-las limpas, né? Como vocês, né, voluntários agora da Defesa Civil, que estão fazendo esse treinamento, vão poder auxiliar a Defesa Civil, né? Vocês são os nossos olhos, vocês moram nos bairros aqui de Vitória, a equipe aqui é pequena, então a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, vocês podem ficar fazendo esse contato conosco, já que agora vocês já estão aprendendo o que vocês têm que prestar atenção. Então, olha, vão ficar atentos. Tem muros embarrigados? Trincados? Né? É sinal que tem alguma coisa errada. Olha, não dá para construir um muro assim tão redondinho e ainda encostado na casa. Ele cedeu, né? Teve uma movimentação de solo aí, ele movimentou. Então, vamos prestar atenção, vamos ficar atentos e vamos ligar para a Defesa Civil. Aqui, olha, a foto não está muito nítida, mas não é só uma trinca no solo. O solo também deu uma leve rebaixada, a gente chama de degrau de abatimento. Então, isso é indicativo de que o solo também está movimentando. Esse caso aí do cruzamento ilustra também uma situação do lixo. Aí era um ponto viciado de lixo, né? E quando a prefeitura ia remover o lixo, tinha que ir com caminhão, com trator e tal, e aí foi escavando o talude. A prefeitura foi e colocou essas caçambas, mas como era um ponto viciado, as pessoas começaram a continuar jogando lixo, né, que ultrapassava o limite das caçambas e ainda continuava em volta. E aí, o que aconteceu? O barranco começou a descer e a escadaria, agora que dá acesso a várias moradias, está comprometida. Postes, árvores e muros inclinados. Olha só, os postes desse jeito, né, nenhuma companhia elétrica vai colocar um poste desse jeito, né, tão inclinado. Esse é sinal que movimentou alguma coisa aí. Então, a gente tem que prestar atenção, tem que entrar em contato. As árvores, a copa da árvore, as folhas lá em cima, elas vão se abrir, né? E aí pode dar uma sensação de que está inclinada. A gente tem que prestar atenção no tronco, na parte grossa da árvore. Se ela estiver tombada, inclinada, é porque está tendo movimentação no solo. Porque a árvore, ela cresce buscando o sol, sempre para cima. Se o tronco dela deitou, é porque tem algum problema. As trincas nas paredes, eu vou falar rapidamente aqui, mas não vou me adentrar muito nisso, porque a Sidneia vai dar uma aula específica para vocês sobre rachaduras, risco estrutural. Mas, se a gente tem uma casinha lá, minha casa não tem trinca nenhuma, de repente começou a chover e começou a aparecer trinca na minha casa. A porta da minha casa abria e fechava normalmente, começou a agarrar. A janela abria e fechava normalmente, começou a agarrar. Então é sinal que a gente precisa ficar atento e fazer contato com a Defesa Civil. O solo também mostra se ele está movimentando. Olha. E essa foto aí, e dá para explicar melhor a anterior. Olha. Nós temos essa trinca aí no chão, né, grandona. E se vocês olharem para o final da foto, o muro já está trincado também. Sinal que o solo vai ceder aí e vai levar aquele muro também. Já tem uma outra trinquinha mais acima, perto da casa. Né? Então, olha, já vai começar a comprometer a casa e a casa pode cair. Na outra, nós temos as trinquinhas menores no chão e árvores inclinadas, mostrando que isso daí pode movimentar a qualquer momento. As rochas, a gente tem que prestar atenção nesse espaçamento aí, né, nas pedras,
né? Sinal que eles estão soltando, e ver se isso tem algum risco para minha moradia que está abaixo ou acima deles. As raízes das árvores, olha, também podem aumentar o risco nesses casos. Por quê? Essas fraturas, né, essas quebras aí que a gente tem na rocha, é o que eu falei, é normal para esse tipo de rocha aqui da nossa região. Mas quando a árvore cresce, né, aí no meio dessas pedras, essas rochas, e as raízes dela vão penetrando nessas fraturas, as raízes vão crescendo e vão fazendo com que elas fiquem mais soltas e suscetíveis a cair. Essa foto é uma foto antiga, tá até ruim, mas eu acho ela muito ilustrativa, né, por conta do tamanho desse bloco, né, dessa pedra, e a erosão aí embaixo dele, né, com mais pedrinhas pequenas com risco de cair. A população também botou fogo aí e ficou pior ainda, né, e para baixo tinha mais de 15 moradias, né, então era uma situação muito crítica, né, aqui, mas graças a Deus essa obra já foi realizada. Aí é na curva da morte, né, aqui lá em Resistência, né, que um monte de pedrinhas soltas também, aí com toda chuva, alguma coisinha desce, cai no passeio, né, cai na ciclovia. Esse caso aí, olha, é um caso de natural, que eu falei com vocês que eu ia acabar mostrando, né, onde tem lá o macição, né, rochoso, a rocha grande lá, e essas lascas, esses blocos correndo risco de cair. Não tem moradia nenhuma aí embaixo, né, já caiu um pedaço, ó, a gente pode ver, e tem esse outro aí com risco de cair também. Por que a gente colocou essa foto? Porque vocês estão vendo 2 caninhos d'água aí, um está até mostrando bastante água caindo. Então, olha só, o homem aí ajudando a fazer com que essas rochas caiam, esses blocos, essas lascas caiam mais rápido ainda, né? Porque está sempre úmido, então faz com que aconteça de forma mais rápida. Aí em Fradinhos, né, eu coloquei essa foto para mostrar que eles tiraram a cobertura vegetal, né, e aí deu esse escorregamento aí atrás da casa deles. Aqui na Capixaba, tem a erosão aí pertinho da casa, né, e se continuar, nós temos a escadaria, temos essa pedrona aí em cima, vai descalçar a pedra pode cair, afetar a moradia e ainda danificar a escada. Aí isso parece com aquela situação anterior, né? Mas a gente pode ver lá no fundo, ó, que já desceu terra, né? E aí tá causando bastante infiltração nessa moradia, ela tá interditada, e tem mais várias pedrinhas lá no fundo com risco de cair também, afetando a casa. E essas 2 maiores aí, arredondadas, que se continuar tendo erosão aí nesse talude, pode também danificar o passeio. Agora nós vamos assinar a lista de presenças, um minutinho, que a gente vai disponibilizar no chat para vocês. Já está lá no chat, tá? Vocês podem ir lá, clicar no link para assinar, né, preencher a frequência.
vocês vão abrir, né? Tem esse formulário, vocês vão preencher o e-mail, o nome de vocês e o número de telefone. E clicar em enviar. É rapidinho para a gente continuar. Gente, vamos assinar aí rapidinho, né? Que a gente ainda tem bastante coisa para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês estejam gostando, que sirva para vocês ficarem mais alertos aonde vocês moram, ou se vocês tiverem alguém que more, né, perto de uma situação assim. Vocês daqui para frente, depois desse treinamento, vocês passam a ser parceiros da Defesa Civil. Vocês serão os nossos olhos, né, aqui espalhados pela cidade. A Sidneia já falou, né, alguma coisa do que a Defesa Civil faz, o que não compete à Defesa Civil, mas a gente ainda vai mostrar mais coisas para vocês também nas próximas aulas, para elucidar isso bem. E de qualquer forma, essa parceria vai ser eterna, né? Então, mesmo que não seja a competência da Defesa Civil, a gente vai orientar vocês. Vocês vão assinar no linkzinho que está aí, ó, disponível para vocês. Quem não conseguir, depois vocês mandem aí no chat, não consegui, estou com dúvida, que a Fabiana depois dá um retorno para vocês, né, se foi feito ou não. Porque sem essa presença, vocês não recebem o certificado. Então, olha, clica lá no link, ó, vamos mostrar mais uma vez. Clicou lá no link, vai abrir esse formulário. Coloca o e-mail, o nome com sobrenome, o telefone e enviar. Clique em enviar. Tá bom? Senão não funciona. Eu acho que as meninas já estão respondendo, né, algumas perguntas de vocês no chat. O que não for respondido hoje, nós vamos encaminhar, né, as respostas. Já está pronto? Vamos voltar lá para a apresentação, então. Né, quem ainda tiver assinando. Então, eu já falei para vocês, né, o que é risco geológico, já falei para vocês como é que a gente verifica isso, como é que vocês podem nos auxiliar, né, o que a gente tem que prestar atenção. Agora eu vou falar um pouquinho do que a prefeitura faz, né, para monitorar, minimizar e eliminar as áreas de risco. Treinamento da equipe da Defesa Civil. Do mesmo jeito que vocês estão sendo treinados, hoje a gente também participa de treinamento, Defesa Civil Estadual, né, seminários, parceria com outras prefeituras, porque nós também precisamos estar sempre aprendendo, né, até para melhorar a nossa ação com vocês, né, com a comunidade. Então, a equipe da Defesa Civil está sempre se atualizando. A Defesa Civil também possui uma escala de plantão. Então, se acontecer uma emergência, choveu muito, caiu alguma coisa na minha casa, teve um incêndio, pode ligar aí para o telefone de plantão da Defesa Civil. Que à noite, final de semana, feriado, vai ter sempre alguém para atender, mas a gente só atende fora do horário de trabalho, emergência. Os treinamentos, né, com os voluntários, né, com vocês, que a gente faz sempre. Esse ano é o primeiro ano que a gente não faz presencial,
né, por conta da pandemia, mas acredito que ano que vem a gente já possa estar todo mundo junto para participar mais, né, tirar mais dúvidas, aprender um pouquinho mais. Mapeamento e monitoramento das áreas de risco. Então, Vitória tem o Plano Municipal de Redução de Risco, né? Foi feito um em 2008, depois esse plano foi atualizado em 2014, 2016. Então, a gente classificou os riscos aqui. E os riscos geológicos, segundo o critério do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas lá de São Paulo, e da Defesa Civil Nacional, para padronizar, para todas as defesas civis falarem do mesmo jeito, né, entender risco igual, criou uma classificação de risco geológico, com R1, 2, 3 e 4. O R1 é o risco baixo ou inexistente, tá tranquilo de ficar de morar ali. O R2 é um risco médio, então precisa monitorar, fazer pequenas intervenções, fazer coisas simples. O R3 já precisa de obras maiores, de mais atenção. E o R4, que é o risco muito alto, você já tem que ou sair da casa, porque já aconteceu o sinistro, está na iminência de acontecer alguma coisa grave ali. O monitoramento, a equipe da Defesa Civil também faz esse monitoramento, porque já sabe onde tem os setores de risco, né? Então, a gente faz vistorias nessas áreas para ver se a situação agravou ou não. Tem uma fotinha da equipe da Defesa Civil monitorando lá o Moscoso. Aí, monitorando lá a Caratuíra, lá na Buraca, onde a gente mostrou aquela foto de deslizamento grande, né, por conta de lixo. A gente faz monitoramento das áreas de risco com drone também. Se não me falha a memória, nós já fizemos 4 vistorias com drone, né? Esse daí em Gurijica, fizemos no Forte São João, no último deslizamento que teve lá no final do ano passado. Fizemos ali na Praia do Canto, na área de parque ali, que tinha pedras do parque caindo e podia afetar o prédio. Né? E outro foi no bairro Universitário. Aí, o que a prefeitura também faz agora para realmente eliminar essas áreas de risco? A gente falou das ações da Defesa Civil, treinamentos, né, para a gente ficar atento, e de obra. A prefeitura também realiza, não estão todas as obras aqui, que a prefeitura já fez muita obra, né, aqui na região, mas a gente colocou algumas para vocês terem uma ideia. Essa do São Benedito, vocês estão vendo ali, ó, que tem um monte de pedrinha branca ali, ó, solta. Elas podiam rolar, afetar essas casinhas que estão aí embaixo, aí do lado. E embaixo, no cantinho, quase não está aparecendo, tem um telhadinho lá e verdinho e azul com as janelinhas atrás de uma casa que está em construção, era uma escola estadual, né, que também ia ser afetada se essas pedras grandes aí deslizassem. A prefeitura foi lá, fez a obra e agora o estado já foi lá, já derrubou a escola e está vai reconstruir essa escola de forma mais segura e ampla. Joana d'Arc, né, que é aquele deslizamento que eu falei que me causou muito espanto, né, que foi muito grande. A prefeitura foi lá e fez a obra, né, eliminou o risco. O Gruta da Onça, né, na área do parque, do restaurante. Hoje, se você passar por lá, você não vê mais essa obra bonita, porque a vegetação já cresceu aí, né, e essa era a ideia mesmo. Aqui é uma área de parque das árvores voltarem aí, mas tem a drenagem, tem as contenções, não tem mais o risco. No Plano Municipal de Redução de Risco de 2008, o Forte São João, né, tinha esse setor aí de risco. A prefeitura foi lá, removeu as moradias que precisavam ser removidas, né, e fez a obra lá para segurar aquela pedrona que tem lá e todo esse solo aí.
para não ter mais risco para as moradias de baixo. Lá em Caratuíra, né, no Alagoano, também do plano de 2008, a prefeitura foi lá e fez a obra, porque a escadaria e o beco lá em cima estavam correndo risco de cair se o deslizamento aí continuasse. No Jesus de Nazaré também, ó, setor de risco mapeado no plano de 2008, né, 2 casas aí com risco, a prefeitura foi lá, fez a obra. Lá em Jucutuquara, a casinha que está lá em cima, ela até chegou a cair, né? A prefeitura foi lá e fez a obra. O Burijica, né? Essa foi a obra mais recente, né, da prefeitura. Esses blocos aí, eles causavam bastante medo pra gente, porque eram mais de 50 moradias aí que poderiam ser afetadas. E a prefeitura foi lá e fez a obra, né, e agora a gente está bem mais tranquilo. Conduza. Aí, Renan, você lembra dessa situação? E agora não tem mais risco. Essa pedra aí também tinha risco de cair de rolar para a rua, né? Foi contida. Aí, ó, tinha casa em cima, casa embaixo, as pedras soltas, muita água descia aí. A prefeitura também fez obra lá. Esse caso aí, né, foi uma ocorrência final de 2018, 2019. E essa casinha verde aí, a gente teve que remover a família daí, porque estava muito perigoso, né? E a prefeitura foi lá, fez a obra, conseguiu salvar a moradia, a pessoa já está na casa de novo. Essa casa aí, olha, de quase 3 andares, ficou com as fundações aparentes, né? Com risco de cair. E embaixo não apareceu nessa foto, tipo uma outra casinha que também seria afetada se essa daí caísse ou se descesse mais coisa. A prefeitura foi lá e fez a obra. Na escola, ó, a MF, né, estão vendo a rachadura aí no bloco? E se esse bloco tombasse, né, se ele acabasse de abrir e tombasse, a parede aí que ele ia afetar era do refeitório. Então, ia ser complicado, né? A gente teve que interditar essa escola, mas a prefeitura executou e ficou ótimo. O que eu devo fazer em casos de emergência? Só para a gente recapitular e acabar, fique atento às informações dos serviços públicos, né? As emissoras de TV passam bastante informações, né? Mantenha contato conosco, né? Em caso de sinistro, né? De emergência, saia de casa, liga para a Defesa Civil, liga para o Corpo de Bombeiros, né? Quando sair de casa, encontre um lugar seguro com a sua família. Pode ser uma escola, uma igreja, a casa de um parente, de um amigo, né? E lembre-se de fechar os registros de água, luz e trancar a casa e pegar os documentos pessoais. Tá? Eu sei que isso é difícil na hora do susto, mas é bom a gente colocar aqui como lembrete. Não retorne ao local de deslizamento de jeito nenhum sem que a Defesa Civil tenha feito uma avaliação e permitido. Ok? Isso é muito importante. Eu agradeço a todos.